Com vocês, mais um novo tema: a farsa do milênio e a prisão de Satanás que os crentes acreditam. Fiquem comigo até o final e aqui você saberá quem foi o tal Satanás que ficou preso 1000 anos e o povo que reinaram com Cristo. Sejam todos bem-vindos. Vamos ouvir uma parte do esbaratino futuro do tais pastores. Depois eu volto desvendando. Satanás vai ser acorrentado por uma grande corrente, que deve ser uma corrente poderosa mesmo, né? E João nota que esse anjo tinha na mão uma chave e uma corrente enorme, uma grande corrente. E Satanás será preso no abismo por um período de 1000 anos. A ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e a outra de ímpios depois do milênio. Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Vai haver ressurreição dos mortos. Satanás vai ser julgado e condenado. E vai ter um período de paz e prosperidade. Veja bem, tanto os amilenistas como os milenistas não têm base para o futuro, porque todos acreditam que Jesus ainda voltará e haverá o tal juízo final. Como, por exemplo, os milenistas, que se destacam como pós, têm a base que Cristo voltará após o tal milênio. Já aquele milenista que se destacam como pré, que tem o histórico, e o dispensacionalista, tem a visão que Cristo voltará antes do tal milênio. Aí depois, o tal Satanás será preso por 1000 anos, e nesse período, Cristo governará a terra, e só os fiéis das tais igrejas reinará com ele. Depois o tal Satanás será solto por pouco tempo, para enganar as pessoas e fazer blasfemar contra Deus, aonde Deus rapidamente derrota o tal Satanás, lançando nesse tal, que eles dizem aí, lago de fogo, vindo depois o tal juízo final, para aqueles que no período de 1000 anos não reinaram com Cristo na terra, sendo esses também jogados no tal lago de fogo, a sofrer eternamente. Essa é a visão dos milenistas. Já os amilenistas, eles acreditam que já estamos vivendo o período milenar, desde a primeira vinda de Cristo até chegar à segunda, e que Cristo já reina espiritualmente nas igrejas, que após a sua segunda vinda ocorrerá o juízo final. Quem for condenado sofrerá eternamente no tal lago de fogo. Quem forem salvos viverá eternamente na criação do novo céu e da nova terra. Só que essas visões escatológicas não têm base bíblica, pois o Apocalipse é um fato consumado do século I. Então, vamos ler o livro que aterrorizam o povo evangélico e desvendar a visão apocalíptica de João, capítulo 20, a partir do verso 1. Verso 1. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Verso 2. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo, ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Verso 3. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui já deu para ver que não é literal. Deus não precisaria de uma chave e uma corrente de ferro para amarrar um espírito que é como vento,
Aquele tal Satanás, como muitos acreditam, que é um ser espiritual e que causa todos esses desastres que acontecem na Terra. Mas fiquem atentos até o final desse tema, pois hoje vocês vão saber quem era esse Satanás que foi preso por 1000 anos e aqueles que reinaram com Cristo nesse período. Vamos para o verso 4. Em seguida, vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Aqui João está se referindo aos imperadores e os reis da época. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Aqui foram os seguidores de Jesus que morreram, foram decapitados, foram apedrejados por amor ao Evangelho. Continuando, elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Aqui está se referindo à época do imperador Nero César. Vou deixar o link acerca desse assunto na descrição, para que a gente não venha fugir do assunto do milênio. Diz mais assim: essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Esse reinar com Cristo se refere que esse povo nesse período ficaram vivendo em paz, sem perseguição e sem guerra. Daqui a pouco eu vou mostrar a prova dos 9. Continue no vídeo. Verso 5. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. O sinônimo da palavra ressurreição quer dizer mudança, modificação, correção. Continuando, verso 6. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte, o poder da morte, o poder da espada não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Foram incluídas, que viram, que estava presente, esses reinaram com Cristo na época, viveram em paz, sem perseguição nas montanhas de Israel, enquanto tal Satanás estava preso no período de tempo. Agora vamos ler o verso 7 ao 10 e depois vamos confirmar no livro de Ezequiel quem foi esse Satanás que ficou preso e o povo que reinaram com Cristo no período de 1000 anos. Diz assim o verso 7. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8. E sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Preste bem atenção. Isto é Gog e Magog. Já já você vai saber que esse tal Satanás que foi preso, João na sua simbologia estava se referindo ao rei Gog, que vivia na terra de Magog e liderava várias nações lá. Vamos continuar. Satanás, ou seja, Gog, os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus. Veja que na simbologia de João está se referindo o povo escolhido, o povo que tinha a marca da promessa, a marca da circuncisão, e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e o destruiu. Vamos lá no verso 10, onde tem terror no meio evangélico. Aí, o diabo, Gog, que os haviam enganado,
foi jogado no lago de fogo e enxofre. Esse fogo e enxofre aqui foi na hora que desceu, que Deus derramou sobre eles para o destruir. Vamos continuar, depois você vai entender. Onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados, e lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite, e lá eles serão exterminados, esquecidos para sempre, tanto de dia como de noite. Agora eu vou mostrar a prova dos 9. Vou dividir a Bíblia aqui entre Apocalipse e Ezequiel, para que a gente venha desvendar esse mistério, esse terror apocalíptico na cabeça do povo evangélico. Dividi a tela aqui no livro de Ezequiel 38 e o livro que a gente já estava lendo, o livro do terror dos evangélicos, capítulo 20 do Apocalipse. Vamos ler aqui Ezequiel 38, a partir do verso 1. E vamos desvendar aonde está enquadrado a simbologia apocalíptica de João, do capítulo 20. Diz assim: o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, Deus falando para o profeta e sacerdote Ezequiel, agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, na terra de Magog. Profetize contra ele e diga que eu, o Senhor Deus, estou contra ele. Se você ver aqui o verso 1, 2 e o 3, a gente vê que aqui em Apocalipse, no capítulo 20, deixa eu procurar aqui onde foi que estava. No verso 8 de Apocalipse 20, que a gente leu, como está aqui: e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Isto é Gog e Magog. Então você vê que aqui a simbologia apocalíptica de João, o tal Satanás, não é o ser espiritual com chifre, com um tridente na mão, como muitos ainda acreditam por aí. João estava se referindo ao próprio governador Gog, que atuava na terra de Magog, liderando as nações de Meseque e Tubal. Vamos ler mais uma vez aqui, Ezequiel 38. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Meseque e Tubal, na terra de Magog. Profetize contra ele e diga que eu, o Senhor Deus, estou contra ele. Verso 4. Eu farei da minha volta, preste bem atenção aqui, o verso 4 de Ezequiel 38. Eu farei da minha volta, porei uma argola no seu nariz, e o arrastarei junto com as suas tropas para longe, com os seus cavalos e os seus cavaleiros fardados. O seu exército é enorme, o exército de Gog, e cada soldado carrega um escudo que está armado com espada. Soldados da Pérsia, Etiópia e Líbia estão com ele. Todos esses estavam com Gog, e todos têm escudos e capacetes. Verso 6. Todas as tropas das terras de Gome e de Bet-Togarma, que ficam no norte, estão com ele. Ou seja, todas essas pessoas aqui, todas essas nações estavam do lado de Gog. E também soldados de muitas outras nações. Diga que se prepare e que apronte todas as tropas que ele comanda. Depois de muitos anos, eu o mandarei invadir um país onde o povo tem vivido sem medo de guerra. Aqui que o João do Apocalipse fala lá que eles reinaram com Cristo. Vamos ler mais uma vez? Depois de muitos anos, é os 1000 anos também que João se refere lá, que o tal Satanás ficou preso num período de 1000 anos. Então, depois de muitos anos, eu mandarei invadir um país onde o povo tem vivido sem medo de guerra, onde o povo está reinando com Cristo em paz, sem temor do mal, sem perseguição,
desde quando foram trazidos de volta de muitas nações, ele invadirá as montanhas de Israel, que tinham estado arrasadas e desertas por tanto tempo, mas onde agora todo o povo vive em segurança. Então, recapitulando aqui, Ezequiel 38, onde João tirou a visão apocalíptica dele. No verso 1, no verso 2 e no verso 3, que o anjo desceu com a corrente e a chave do abismo e amarrou Satanás, o tal Satanás que os crentes acreditam, num período de 1000 anos. Então, aqui em Ezequiel, a gente tira a prova dos 9. Olha o 4 aqui de Ezequiel. Eu farei da meia volta, porém uma argola no seu nariz. Lá em Apocalipse, João já diz que foi uma chave do abismo, uma corrente de ferro. Eu farei da meia volta, porém uma argola no seu nariz e o arrastarei junto com as suas tropas para longe. E mais aqui, descendo aqui, o 7. Diga que se prepare. Essa prisão de Satanás lá em Apocalipse, João estava se baseando aqui, que Deus mandou o rei Gog se preparar por muitos anos. Lá João diz que Satanás foi preso por 1000 anos. 1000 anos quer dizer um período de tempo, pode dizer 1000 anos, muitos anos. Aqui Ezequiel já fala muitos anos. Diga que se prepare e que se apronte todas as tropas que ele comanda. Depois de muitos anos, o tal milênio, eu mandarei invadir um país onde o povo tem vivido sem medo de guerra, onde o povo está reinando com Cristo, na paz, sem temor do mal, sem ser perseguido, desde que foram trazidos de volta de muitas nações. Ele invadirá as montanhas de Israel, que tinham estado arrasadas e desertas por tanto tempo, mas onde agora todo o povo vive em segurança. Diz mais assim o 9. Ele, o seu exército e muitas nações que estão com ele atacarão como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. O 10. O que o seu Deus diz a Gog, o Satanás, é isto: quando chegar aquela hora, você começará a fazer um plano perverso. Então, recapitulando aqui rapidamente, para não estender muito o tema, Deus manda o profeta e o sacerdote Ezequiel dar ordem a Gog, dar ordem o tal Satanás que João fala lá em Apocalipse 20. Deus manda ele se preparar durante muitos anos. O João já diz lá que foi 1000 anos. Então Deus manda Gog se preparar durante muitos anos, que ele, com todas as suas tropas, ia invadir as montanhas de Israel. Lá já João no Apocalipse já diz que depois de 1000 anos o tal Satanás será solto para enganar as nações. Essas nações não tem nada a ver com o futuro. As nações eram as nações de Israel. Para não estender muito, vamos pular aqui para o verso 16. Aí Deus continua falando por meio do sacerdote Ezequiel para o tal Satanás que é Gog. Quando chegar a hora, eu o mandarei invadir a minha terra, Israel, para que as nações fiquem sabendo quem sou e veja a minha santidade naquilo que estou fazendo por meio de você. Então, Deus manda o tal Satanás se preparar, que era Gog, por muitos anos, para depois o tal Satanás Gog, com todo o seu exército, invadir as montanhas de Israel, onde o povo estava vivendo em paz, em segurança, reinando com Cristo, como diz lá João na sua visão apocalíptica. Então vamos continuar. Você, olha aí, você é aquele de quem falei há muito tempo, Gog, quando anunciei por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que no futuro eu iria trazer alguém para atacar o povo de Israel. O Senhor Deus está falando. O Senhor Deus diz: no dia em que Gog invadir Israel, eu ficarei furioso. No calor da minha ira, afirmo que naquele dia haverá um forte terremoto na terra de Israel. Todos os peixes e aves, todos os animais grandes e pequenos, todos os seres humanos do mundo inteiro, de Israel inteiro, tremerão de medo de mim. As montanhas serão arrasadas, as grandes pedras ficarão em pedaços e todas as muralhas cairão.
farei cair sobre Gog todo tipo de desgraça. Olha aí, Deus prepara o tal Satanás por muitos anos, João disse que é 1000 anos, e quando o tal Satanás Gog vai invadir as montanhas de Israel para corrigir o povo de Deus por meio dele, Deus muda de direção e passa a ferir Gog e todo o seu exército. 21 mais uma vez, farei cair sobre Gog todo tipo de desgraças que o encherão de medo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Os soldados de Gog ferirão uns aos outros com as suas espadas, que fala a espada da morte, o poder da morte. Eu os castigarei com doenças e morte, derramarei chuvas pesadas, pedra de gelo, fogo e enxofre em cima de Gog e do seu exército, e em cima das muitas nações que estão do lado dele. Olha aí o tal fogo e enxofre. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, vamos ver, achar aqui, no verso 10, João já diz: aí o diabo, você já entendeu? Aí Gog, que os havia enganado, o povo de Deus, foi jogado no lago de fogo e enxofre. Aqui Deus já fala por meio de Ezequiel: eu os castigarei com doenças e morte, derramarei chuvas pesadas, pedra de gelo, fogo e enxofre em cima de Gog e do seu exército, e em cima das muitas nações que estão do lado dele. Desse modo mostrarei a todas as nações que sou poderoso e santo. Eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então já deu para vocês pegar a visão aqui, que é a visão apocalíptica de João, do capítulo 20, do tal Satanás, que foi preso durante 1000 anos, estava se referindo ao governador, ou seja, ao rei Gog. Deus mandando Gog se preparar por muitos anos, com todas as suas tropas, para depois invadir as montanhas de Israel, onde o povo estava vivendo em segurança. João já disse que o povo estava reinando com Cristo. Então, para finalizar aqui, com chave de ouro, vamos aqui novamente no capítulo 20 de Apocalipse, no verso 10. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados, e lá serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Esse atormentado aqui, que as pessoas iam ser exterminado, eliminado para sempre, tanto de dia como de noite. Então, se esse diabo representa Gog, como eu acabei aqui de mostrar a prova dos 9, e aqui João disse que Gog foi lançado no lago de fogo, na visão apocalíptica de João. Mas vamos ver onde foi que esse diabo, Gog, e todo o seu exército foi lançado. Em Ezequiel 39. O Senhor Deus disse: quando tudo isso acontecer, darei a Gog, a morte de Gog e todo o seu exército, na época que aconteceu, darei a Gog um lugar onde ele será sepultado, em Israel, num vale dos viajantes. Lá João já disse que foi lançado no lago de fogo, a leste do Mar Morto, ou seja, o sepultamento de Gog e todo o seu exército foi próximo ali onde as pessoas caminhavam ali em direção ao Mar Morto, a leste do Mar Morto. Essa sepultura fará para os que passarem por ali, Gog e todo o seu exército serão sepultados ali, e o vale será chamado de Vale do Exército de Gog. Então, minha amiga e meu amigo, não viva mais aterrorizado com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, como sempre eu falo aqui, é um fato consumado do século I. Não viva com seu entendimento embriagado pelo que esses pastores têm apresentado para vocês, que não tem base contextuais na Bíblia. Guarda no seu coração. Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Vocês que ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui, deixe seu like, compartilhe esse tema. Até a próxima!